Uma pergunta que muita gente me faz é se eu realmente acredito na mudança dessa cidade violenta, corrupta e mundana. Ainda essa semana uma pessoa me perguntou: pastor, você acredita mesmo? E eu queria dizer com todas as letras que eu acredito. Eu acredito que a violência nessa cidade vai cair por 1/3, que não vai ter um menino de rua na rua. Eu acredito que não vai ter um mendigo na rua. Eu acredito que a taxa de mulheres vendendo o corpo na rua vai cair em 60%, 70%. Eu acredito que as instituições vão funcionar com mais correção e menos corrupção. Eu acredito que a gente vai ter prefeitos, governadores, pessoas do Tribunal de Contas, pessoas corretas, pessoas que talvez não sejam tão corretas, mas vão ter medo de não ser correto e agora vão fazer certo. Eu acredito que bandido de colarinho branco ou de colarinho preto, ou amarelo ou azul, não importa, vai ser preso e lá na cadeia também vai se converter, e na cadeia também vai ter um mover e vai ter um avivamento. Eu acredito que pessoas vão se quebrantar e que os bandidos vão pregar para os guardas, e os guardas vão parar de corromper, de ouvir a mensagem de um ex-criminoso, porque o poder de Deus vai tomar uma cadeia. Eu acredito que pessoas nos hospitais vão receber os pacientes, mas vão receber com a dependência do Espírito Santo, e vão orar, e além de medicar, vão clamar, e o milagre vai acontecer através das mãos dos enfermeiros de Deus, dos médicos de Deus, dos anestesistas de Deus, dos instrumentadores de cirurgia de Deus, do faxineiro que limpa o centro cirúrgico de Deus, que vai estar limpando ali, falando: Senhor, limpa com a tua glória esse lugar também, limpa cada coração aqui. Eu acredito. E é mais fácil que se imagina. Ué, pastor, fácil? É fácil. Bastaria que um avivamento acontecesse nessa igreja. Bastaria que o avivamento acontecesse aqui dentro. Se a gente fosse tomado por um avivamento mesmo, gente que para com o pecado, gente que tem desejo ruim, desejo pecaminoso, fala assim: mas não é certo, não é de Deus, eu vou deixar de lado. Gente que decide viver para Deus, gente que decide cuidar dos outros, ajudar os outros, gente que decide amar, gente que decide perdoar, gente que decide ir atrás dos fugitivos da igreja, dos que estão tentando ir embora, e a gente vai buscar, e o cara fala: você não vai desistir de mim? Não, se você quiser que eu desista de você, some da cidade, porque onde estiver aqui eu te procuro. Se a gente vivesse um avivamento, eu acho que a gente nem precisava ir atrás das pessoas, elas que iam vir atrás da gente. Ainda hoje uma senhora disse lá na classe: eu vim para essa igreja porque tinha uma mulher lá no meu trabalho, que eu comecei a reparar o jeito dela agir, e eu fiquei tão encantado com o jeito dela agir, que eu tentei descobrir qual era o segredo dela. Aí me falaram que ela era evangélica. E por causa disso eu vim para cá, e por causa disso a minha vida mudou, e a minha vida foi transformada, e eu não tenho mais prazer no que eu tinha, porque Jesus mudou minha vida. Hoje eu testemunho de toda semana na minha classe, toda semana um testemunho, toda semana, porque Deus faz diferença. Se o avivamento chegasse aqui, o perfume de fé e de amor seria tão forte aqui, que exalar por toda a cidade. E lá no Corcovado, quando chegasse aqui um turista e fizesse assim, ó, ele sentiria o cheiro da glória de Deus, que começou aqui dentro da IBA. Eu quero ler um texto com você.
E eu quero falar hoje sobre isso. Eu quero falar sobre o tema: essa cidade pode ser tomada pelo Espírito de Deus. Esta cidade pode ser tomada pelo Espírito de Deus. Está bonito aí? Show, né? Tira a foto. Aí, tira a foto aí. Eu gosto desse negócio de tecnologia. Vamos lá. Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 31. Abra sua Bíblia. Atos 9, 31 diz assim: amém? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Queridos, nesse texto saltam aos olhos 2 versículos. O primeiro versículo é o versículo 35, que diz assim: todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Uma cidade chamada Lida, toda a cidade se converteu. Sarona era uma região de 80 quilômetros, passando ao lado do Mediterrâneo. Mas havia provavelmente uma cidade dessa região chamada Sarona, e todo mundo de Sarona também se converte ao Senhor. 100% de resultado. Aí a gente vai para o versículo 42. Versículo 42, a gente lê assim: este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Lida totalmente convertida, Sarona totalmente convertida, e agora a Jope, muitos creram no Senhor. O que é em comum nessas 2 grandes colheitas para Jesus? Em ambos os casos, nós vimos milagres acontecendo. Lida tinha um homem chamado Enéas, um paralítico há 8 anos. Pedro vê o homem paralítico e fala: Jesus vai te curar. Levante-se e toma teu leito.
Jesus vai te curar. Ele levanta, pega o leito e sai andando. Já em Jope, 20 quilômetros de Lida, havia uma mulher chamada Tabita, em grego Dorcas. E essa mulher, ela era muito generosa, ela era costureira e ela fazia roupa para as viúvas. Ser viúva hoje, às vezes é difícil. Naquela época era certo de ser difícil, porque não havia nenhuma estrutura social para abrigar as viúvas. E ela costurava, ela com as suas próprias mãos, ela comprava o tecido e ela costurava vestidos para essas mulheres. E agora essas mulheres estão chorando, falando: olha que o vestido que ela me deu, ela era tão boa para a gente. E Pedro vê aquilo, entra num quarto, o quarto superior da casa. A casa era de 2 pavimentos, e Pedro entra na casa, e ele chega ali, e está aquele chororô, e Pedro fala assim: dá licença todo mundo, sai todo mundo do quarto. Por que ele fez isso? Não sei. Jesus fez isso uma vez com ele presente, quando foi ressuscitar uma menina. Talvez Pedro tenha imitado Jesus, ou talvez aquele tumulto todo de gente chorando, Pedro queria um momento mais íntimo com Deus, e diz o texto que Pedro se ajoelhou e fez uma oração, e falou: Jesus, ressuscita essa mulher. E quando ele acabou de orar, ele falou: Tabita, levanta-te. E a mulher levantou. Em ambos os casos, um paralítico curado e uma mulher ressurreta. Em 2 casos, a cidade toda ficou empolvorosa com aquilo, ficou assustada com aquilo. E em função desse ambiente de tanta informação nova, de tanta suspeita de que alguma coisa de Deus aconteceu, porque eles viram isso, quiseram ouvir sobre isso. E aí ouviram a pregação do Evangelho. E quando ouviram a pregação do Evangelho, entenderam quem é que fazia aquilo, e se converteram ao Senhor. A ordem foi: viram, por isso ouviram, e por isso creram. Viram com os olhos, ouviram com o ouvido, creram com o coração. A ordem foi olho, ouvido, coração. E qual o problema da gente hoje? O problema da gente hoje é que eles não estão vendo, porque a gente não vive essa vida de poder de Deus. E aí eles não estão ouvindo, porque a gente quase não fala. Como crerão? Se os olhos deles não veem, se os ouvidos deles não ouvem, como o coração vai crer? Voltando à pergunta inicial, se eu acredito que essa cidade pode ser totalmente tomada pelo Espírito de Deus, acredito sim, desde que o povo dessa cidade veja algo em nós que gere interesse em ouvir o que temos a dizer, e a partir daí sejam tocadas em seus corações pelo poder do Evangelho. Pastor, então a gente tem que fazer curas, ressurreições para que eles creiam. Jesus fez milagres de cura numa cidade chamada Cafarnaum, fez em Corazim, e nem por isso eles creram. Quando você lê lá em Lucas 10, de 13 a 15, você vai ver a palavra de Jesus: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o inferno. O milagre da tua vida transformada pode ser mais forte do que o milagre de uma cura no corpo de alguém. Porque o milagre no corpo de alguém pode dizer assim: pô, maior sorte, hein? Nossa, não é que batata doce cura mesmo? Ó, foi cogumelo do sol.
O que tem de gente que dá explicação para milagre, sim ou não? Mas quando eles veem a vida que você leva, aí sim, o milagre que é feito, eles começam a associar que, opa, tem um poder maior nesse negócio aí, porque a vida dele também tem esse poder. Tem uma essência de Deus, porque na vida dele também tem essa essência de Deus. Quem está me entendendo? Queridos, na verdade as pessoas precisam ver a prática, para depois entender o discurso. Inclui milagre de cura, ressurreição, mas é o caráter, o amor pelas pessoas, é a simplicidade da vida, independente de quanto tem na conta bancária. É a simplicidade da vida, independente de ser um mega milionário. Porque não é pecado ter dinheiro. Que faz com que as pessoas digam: tem algo nessa vida que eu não tenho. Tem algo nesse coração, tem algo nesse coração que eu não tenho. Eu preciso entender isso, eu preciso aprender isso, eu preciso viver isso. Talvez você pergunte: e como é que se vive algo que os olhos deles se encantem e queiram ouvir a nossa mensagem, pastor? Como nós podemos mudar essa cidade sofrida? Como, pastor? Eu creio que o versículo 31 responde. E eu quero, a partir do verso 31, citar 4 respostas para você. Essa cidade será tomada pelo poder do Espírito. Primeiro, se notarem que o Espírito de Deus nos fez crescer como pessoas. Olha o que diz o versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava. A igreja se edificava, a igreja avançava, a igreja aprendia mais, a igreja se revisava, a igreja se analisava, a igreja empreendia mais, a igreja estudava mais a palavra, a igreja buscava mais a Deus, a igreja dependia mais de Deus, a igreja era aperfeiçoada no seu caráter, a igreja avançava nos seus princípios, a igreja avançava nos seus valores, a igreja se edificava. Tem uma coisa que ninguém pode questionar, é a mudança na sua vida. Você era uma pessoa de um jeito, e de repente você mudou, e mudou muito mesmo para melhor. Quem convivia com você há 5 anos não está entendendo como você está vivendo agora. Quem está convivendo com você não está entendendo como é que os seus valores mudaram tanto. O seu jeito mudou, pastor, mas mesmo antes de me converter, eu sempre fui uma pessoa boa. Pois é, mas a sua alegria é diferente, a sua paz é diferente, a sua preocupação com os outros é diferente. A diferença está aí. Ele nota que tem algo. O Espírito de Deus vai crescer, vai tomar a cidade, se notarem que o Espírito de Deus nos fez crescer como pessoas. Quem tem um encontro com Cristo cresce como pessoa, é mais calmo, mais perdoador, deixa os vícios, deixa os pecados, descobre que as pessoas são mais importantes que seu ego, descobre que sua família é mais importante do que o seu próprio interesse. Meus amados, eu conheço um homem que era mulherengo, egocêntrico, adepto do álcool, família destruída. Um dia ele entrou nesse lugar, ele ouviu a palavra de Deus aqui, ele se converteu. Quem veio aqui na igreja não imagina quem ele era. Ele se dedica, ele abre mão de dinheiro, ele fazia uns negócios dele, ele parou: pastor, não tem mais prazer de fazer meus negócios, porque eu quero cuidar das pessoas. Ganhava bom dinheiro, ele está abrindo mão de dinheiro, ele abre mão do seu tempo, dos seus negócios, porque ele agora, o negócio dele agora é gente. A mulher falou para mim: pastor, Deus
transformou meu casamento, Deus transformou meu marido. Pastor, olha, só Deus, pastor. O olho dela chegou a ficar vermelho, de lágrima. Queridos, essa cidade será tomada pelo poder do Espírito, se você mostrar maturidade, aperfeiçoamento, crescimento, busca de Deus, dependência de Deus, mais humanidade, mais generosidade, mais paixão pelas pessoas. Mas o meu empregado está comigo há 15 anos, porque ele é um cara que é ruim de serviço, e ele não consegue outro lugar, porque ele estava doido para ficar livre de você. Você é insuportável. Olha, ninguém quer trabalhar, não para ninguém lá em casa, não consigo uma empregada lá em casa, não para ninguém. A minha está comigo há 10 anos. Por que não para ninguém na sua casa? Você devia perguntar para a pessoa e falar assim: fulana, pode falar, porque você saiu aqui de casa. Pode falar, se você for sincero, eu vou te dar R$1.000. Aí ela fala. Você fala, dou R$1.000. Fala. Aí ela fala. Às vezes a gente está viajando, está de férias, às vezes está num lugar que tem coisa mais barata para comprar e tudo. Aí a gente compra um negócio para meu pai, para minha mãe e tudo. Aí a Bianca fala assim: tem que comprar alguma coisa para a NET. Falei: a NET é da família? Por quê? Porque é a pessoa que convive com a gente, que cuida dos nossos filhos, que prepara uma comida que eu vou comer, que passa uma camisa para eu sair para pregar. Meus amados irmãos, convive com a nossa casa. As pessoas têm valor para você? Quem as pessoas são na sua vida? Só instrumentos para a sua vontade? Queridos irmãos, essa cidade será tomada pelo poder do Espírito, se notarem que o Espírito de Deus nos fez crescer como pessoas. Mas eu sou assim mesmo, é meu jeito. Não, eu já nasci assim, é o meu temperamento. Eu já vi tantas pessoas se defendendo, é a minha personalidade, é meu temperamento. Não estou aqui discutindo o meu temperamento, minha personalidade. Vem conversa fiada. Você é grosso e quer falar que tem o Espírito Santo de Deus? Você é arrogante e quer falar que tem o Espírito Santo de Deus? Você fala com as pessoas com chacota, com sarcasmo, vem falar que está cheio do Espírito Santo de Deus? Ei, acorda! Em que seus passos Jesus faria disso? Sua personalidade não pode ser maior do que o Espírito Santo na sua vida. Segundo lugar, o Espírito de Deus vai tomar a cidade, se notarem que o Espírito de Deus nos concedeu uma esperança que não é determinada pelo momento que a gente está vivendo. Vou repetir: o Espírito de Deus vai tomar a cidade, se notarem que o Espírito de Deus nos concedeu uma esperança que não é determinada pelo momento que a gente está vivendo. Olha o que diz o versículo 31, diz assim: ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia. Encorajada por quem? Pelo Espírito. Porque o contra-cheque não encorajou, não. A conta de luz vai aumentar de novo agora. Olha que notícia boa. Estava barato, né? Vai aumentar, a semana aumentou a conta de luz. As contas não estão encorajando, não. O rumo do Brasil não está encorajando. Os políticos não estão encorajando. O Supremo Tribunal Federal não encoraja. Os tribunais de contas estaduais e municipais não encorajam. A economia do país não te encoraja. Mas diz que encorajados pelo Espírito, as igrejas
vai tomar a cidade, o poder de Deus vai tomar a cidade. Se eles notarem que a nossa esperança não é determinada pelo momento que a gente vive, mas é determinada pelo Deus com quem a gente vive, pela experiência com Deus que a gente vive. Diz o texto: e havia paz na Judéia, Galiléia e Samaria. Como que havia paz se tinha perseguição? Como que tinha paz se os soldados romanos estavam atrás das pessoas? Como que tinha paz se as pessoas corriam risco de vida? Como que tinha paz se as pessoas eram maltratadas, eram abusadas? Como que tinha paz? Tinha paz porque não era a circunstância que definia a paz, mas era o que estava por dentro, não era o que vinha de fora, era o que Jesus, o Espírito, colocou dentro. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está a tua correria, não sei como é que está a tua onda, mas eu queria te lembrar que as doenças, as dívidas, as dores da vida, os problemas familiares, não podem tirar da gente uma frase que diz: agindo Deus, quem impedirá? Nós não podemos esquecer de Eclesiastes 7, versículo 8, que diz: o fim das coisas será melhor do que o começo. Não podemos esquecer de Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas, até suportar essa dor que eu estou passando, naquele que me fortalece. Nós não podemos esquecer do Salmo 30, versículo 5, que diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Não podemos esquecer do Salmo 125, versículo 1, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa viagem que eu fiz agora, por um encontro de líderes mundiais, eu conheci um pastor de uma mega igreja, uma mega igreja na Ásia. Quando a filha dele tinha 13 anos, ela foi estuprada. O pastor chega, está a filha dele estuprada. Vai para médico, vai para polícia, vai para tudo. Ele chega em casa. Quando ele chega em casa, ele reúne a família e ele faz a seguinte fala. Ele disse: olha, nós temos duas opções. A primeira opção, nós vamos alimentar esse ódio que já está dentro da gente, e nós vamos viver refém desse ódio o resto da nossa vida. Nós temos uma segunda opção. Nós vamos dar perdão. E nós vamos acreditar que dando perdão fizemos o que Deus quer que façamos. E dando perdão, estamos dizendo que cremos em Romanos 8, 28, que diz: mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. A família ouviu aquilo, estatelada, com muito ódio no coração, mas fizeram uma oração e decidiram liberar perdão. Você liberaria? Os anos se passaram. A moça violentada teve acompanhamento psicológico, apoio dos pais. E os anos se passaram. E ela se casou com um homem de bem. E ela construiu uma família. E ela se tornou a maior pregadora daquele país. A dor da violência se transformou no ardor do coração e no mover da pregação. Meus amados irmãos, a cidade vai ser tomada pelo Espírito de Deus, se notarem que o Espírito de Deus
colocou em nós uma esperança que vai além do momento que vivemos. Quando eles verem que a gente está de pé no meio da derrota de tudo ao redor, verem que a gente está acreditando quando tudo parece perdido, eles vão dizer: eles têm alguma coisa que a gente não tem. Terceiro lugar, a cidade vai ser tomada pelo Espírito de Deus, se notarem que o Espírito de Deus fez com que nos preocupássemos de verdade com as necessidades das pessoas. Fez com que nos preocupássemos de verdade, de forma apaixonada, com as necessidades das pessoas. Dá uma olhada, no versículo 31 nós lemos: ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. A igreja crescia em número. Eu te pergunto, crescia em número por quê? Porque o pessoal ia chegando lá: quero também ser aqui da igreja. Crescia em número por quê? Porque tinha uma porta aberta e o pessoal não tinha onde ir. Vou para a igreja mesmo, não tem outro lugar para ir. Não, querido, crescia em número porque as pessoas da igreja buscavam pessoas. Mas como que elas buscavam pessoas? Se mostrando preocupadas com as necessidades das pessoas. Necessidades físicas, emocionais, sociais, familiares, espirituais. A igreja crescia por quê? Porque quando lemos em Atos capítulo 2, vemos que a cada dia, de casa em casa, o Senhor ia acrescentando pessoas. Eles convidavam para suas casas: vem cá comer um bolinho de fubá, vem cá tomar um café com leite, vem cá comer aqui um caldinho de ervilha, feitinho, tem linguicinha dentro, uma delícia, vem cá. E as casas dos membros da igreja, as células, eram o instrumento do avivamento, o instrumento do poder. Eles enchiam suas casas, eles não estavam preocupados se o tapete ia sujar, não estavam preocupados se ia depois deixar uma louça suja. Eles queriam transformar o que tinham no instrumento para a glória de Deus. E não tem jeito, se a sua casa for acolhedora, for lugar de amor, se as pessoas que vão a uma célula se sentem bem, se sentem amparadas, motivadas, apreciadas, especiais, elas voltam. Não tem jeito. A minha célula, pastor, só tem 4 pessoas, a igreja não envia ninguém para lá. Quem disse que a igreja tem que enviar? Quem falou? A igreja tem que enviar ninguém para a sua célula, porque se tem 4, é porque você não está fazendo dever de casa ainda. Como assim, pastor? Irmão, você tem que convidar 50 para você ver se não vai ter 10 lá semana que vem. Ué, pastor, 50? 50. No início da igreja aqui, eu ia lá para o Barra Shopping, ficava andando no Barra Shopping, rolezinho, caçando gente para levar para a igreja. Oi, tudo bem? Eu estou morando no Rio de Novo. É mesmo, você não tinha ido para Minas? Eu tinha, voltei. É mesmo? Está trabalhando com o quê? Olha eu aí, ó. Meu irmão, ia atrás das pessoas, corria atrás das pessoas. No início da igreja, uma pessoa chegava na igreja, eu pegava o telefone, puf, o cara saía dali, eu já, na hora. E aí, querido, vamos falar contigo, tal, não sei o que lá, tal. Vamos lá em casa essa semana. Tem uma reuniãozinha lá em casa, comer um bolinho lá. Era a célula. Pastor, por que você não faz isso? Por que será, né? Por que será que eu não faço isso, mas com todo mundo que vem na igreja? Pastor, porque é muita gente? Não, porque você está aqui. E eu não posso tirar o teu chamado. O chamado é de um corpo, não é de um homem. O chamado é da igreja, não é do pastor. Você quer viver o melhor de Deus? Então você precisa aceitar os desafios de Deus. Meus amados irmãos, o crescimento numérico não quer dizer que há crescimento espiritual. Tem igreja que pode crescer pregando uma inverdade. Você ouve um monte de sermão que fala de sucesso, de dinheiro, de vida próspera e papapá. Não fala em nenhum momento que Jesus é o Salvador.
Quando muito, na hora do apelo, fala rapidinho. Eu falo, que evangelho é esse que não tem Jesus como centro da mensagem? A mensagem tem que ser cristocêntrica. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis, testemunha de Jesus. É dele que a gente tem que falar. Ele é a explicação da Bíblia. É dele que cada livro da Bíblia fala. Ele é a razão da nossa esperança. Ele é o motivo da nossa fé. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o sucesso quando tudo parece fracasso. Ele é Deus na nossa vida. Meus amados irmãos, mas infelizmente alguns ainda não entenderam que crescimento numérico não quer dizer qualidade espiritual. Agora, qualidade espiritual traz crescimento numérico. O contrário é verdade. Uma igreja cheia de gente avivada, apaixonada, que não se preocupa só consigo mesmo, que se preocupa com os outros, que vai atrás, que ora pelas pessoas, que aconselha, que abraça, que quando o cara fala, não quero mais saber da igreja, a igreja é feia, a igreja é feia, o pastor é feio, todo mundo é feio, fala, não, mas você é bonito. Não, mas todo mundo é feio, mas você é lindo. Mas eu não gosto da igreja, mas nós gostamos de você. Mas teve um negócio lá que eu não gostei. Nos perdoe, a gente vai tentar fazer melhor. Mas o pastor falou um negócio que eu não gostei. Pois é, mas o pastor falou pensando que estava falando uma coisa boa para você. Depois você depois manda um e-mail para ele falando que você não gostou, para ele te explicar. Mas eu não me senti amado na igreja. Querido, perdão. Eu te liguei só 1.500 vezes, mas assim eu errei, tinha que ser 1.600. Me perdoe, realmente eu não mostrei o amor. Você não ligou naquele dia. Pois é, eu liguei no dia anterior, liguei no depois. Naquele eu liguei de noite, mas de dia eu não liguei, é verdade. Me perdoe. Irmãos, estamos dispostos a caminhar a segunda milha por amor às pessoas? Quantos líderes de célula nós temos aqui? Fica de pé todo líder de célula, todo supervisor, por favor. Todo líder de célula, todo supervisor. Primeira pergunta: se você não veio no Tadel, por que você não veio? Você não é mais um membro da igreja. Você é um pastor. Você errou comigo e com Deus. Você não pode furar. Você é pastor nessa igreja. Sem você, a coisa não acontece. Você pastoreia junto comigo. Então, quando você não vem no Tadel, você desrespeita a visão da igreja. Você desrespeita o seu chamado. Você desvaloriza o que eu estou pregando, que eu estou dizendo que tem que vir, porque vale a pena vir. Você não está acreditando. Senão você tinha vindo. Eu conto com você. Eu não conto com mais ninguém. Eu conto com você. Eu acredito em você. Segunda pergunta: você deu o seu melhor para que no dia 8 de abril agora a gente batize alguém? Você deu o seu melhor, você deu o seu mais ou menos, o seu restinho. Você deu o seu melhor, você batalhou, você jejuou, você lutou para a gente poder batizar alguém dia 8 de abril agora. Semana que vem agora. Essa semana agora. Você batalhou. Você assim. Você suou a camisa. Você suou sangue por paixão por alguém. Sim ou não? Não? Então você pode mudar isso agora para o próximo batismo. Você pode mudar. Porque você é especial para Deus. Você é lindo. Você é maravilhoso. Você fez tanta coisa linda. Mas dessa vez você relaxou. Você relaxou. E se Deus relaxar com as suas bênçãos, você não vai ficar feliz. Então você não pode relaxar com o seu compromisso. Pastor, porque eu tenho tantos anos de igreja. Eu não estou nem preocupado com quantos anos tem de igreja. Eu quero saber se você hoje quer viver a excelência de Deus. Eu não vou viver de história, irmão. Pastor, você já fez uma história? Eu fiz uma história, mas se eu não for fiel a Deus hoje, é hoje que conta, meu filho. Eu não posso viver do amanhã, porque de amanhã muita gente fez coisa bonita e depois estragou tudo. Não importa como você começa, como você termina as coisas.
Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. Tem gente que começa bem e termina bem. O fim das coisas tem que ser melhor do que o início. Então eu queria dizer para vocês que estão aqui, que eu queria uma aliança com você, porque você é muito especial para Deus e para a minha vida, e você é um filho espiritual. Eu queria te pedir, seja melhor do que eu com o povo que Deus te confiou. Seja mais dedicado do que eu com o povo que Deus te confiou. Me ensina a cuidar de gente com a forma que você vai cuidar. Me ensina a amar pessoas com o jeito que você vai amar. É isso que eu te peço. Eu te peço que você vá além de tudo aquilo que você acha que um dia eu consegui fazer de bom. Que aí a gente vai provar que as pessoas são importantes para a gente. Obrigado, queridos. Conto com vocês. Pode sentar. Um irmão da nossa igreja, ele é haitiano. Ele veio do Haiti passando fome. Veio para o Brasil para tentar a vida. Ele fala 3 idiomas. Chegou aqui no Brasil, o cara veio do Haiti. Pode falar 1000 idiomas. Ninguém dá ideia para ele. Ele arrumou emprego de quê? Construção. Ele não estava acostumado a pegar saco de cimento. Ele não estava acostumado a virar cimento, pedra. Ele não está acostumado. O cara estava defiando. Não ganhava muito bem. Ele não tinha coisas gostosas para comer dentro de casa, passando dificuldade, longe da família. E ninguém dá ideia para ele, porque a gente dá ideia para europeu, americano, mas a gente não dá ideia para haitiano. E aí, esse moço desprezado, longe da família, ganhando pouco, sem ter comida direito, humilhado, fazendo um serviço que ele não tinha força física para fazer, não estava acostumado. Esse camarada um dia encontrou com uma pessoa da igreja Atitude. Aí a pessoa virou para ele e falou assim: ei, queria te fazer um convite, vai lá em casa, a gente tem uma reunião lá em casa, e a gente fala das coisas de Deus, e a gente depois tem um lanche. Ele virou e falou assim: você está me convidando para ir na sua casa? Ele estava à mesa aqui no Brasil, ninguém nem falava com ele, quanto mais convidar para ir na casa. Falou: você está convidando? Estou, para ir na minha casa. E depois vai ter ainda comida? Falou: vai ter um lanche lá, vamos lanchar com a gente. Ele ficou espantado, falou: que negócio é esse? Daí deve ser macumba. Tem alguma coisa por trás disso. Não é possível. Ele foi lá conferir, chegou lá, aquele amor dos irmãos, abraço, carinho. Ah, você é do Haiti, prazer te conhecer e tal. Quer mais? Como umas pedaços de bolo, você está magrinho, você pode comer. Ele nunca viu tanto amor. Aceitou Jesus, se batizou, arrumaram um emprego para ele no hotel, falava 3 idiomas. Aí ele não precisou mais carregar o saco de cimento, que ele não estava aguentando, tadinho. O bichinho estava na capa, fininho, magrinho, estava na capa. A igreja que cuida tem moral para falar. Em quarto e último lugar, o poder do Espírito de Deus vai tomar a cidade, se notarem que temos uma postura de temor a Deus. Se notarem que temos uma postura de temor a Deus. Dá uma olhada no versículo 31. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Irmãos, se você ler o jornal, se você folhear a revista, você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Tudo que eu aprendi com meu pai, tudo que eu aprendi na Bíblia é errado para o mundo. Você não sabe mais quem é crente e quem não é. Você chega num lugar, o cara está tomando cerveja, falando palavrão e tal, papapá, contando umas piadas imorais e tal. Aí você fala: ô querido, muito prazer, eu sou da igreja Batista Atitude. Pô, também sou evangélico. Vamos tomar um copo de cerveja para comemorar. Um brinde aí a Jesus. Aí desse jeito acabou o temor.
Acabou o temor. Nossa sociedade está acabando com os valores dos nossos jovens. Os programas de televisão estão a serviço, não estão a serviço de um grupo, estão a serviço do diabo mesmo. É puro diabo. É destruição de valores familiares. Filhos que não amam mais seus pais, pais que não estão nem aí para os seus filhos. O Fantástico só fala de porcaria. Toda semana dizendo que vai ser feliz. Alguém que faz isso não vai ser feliz, querido. A felicidade está em Cristo. Precisamos amar essas pessoas que estão sendo enganadas por um mundo que fala que a luxúria, que o sexo equivocado, que o poder, que o ter vai mudar a vida deles. Não vai. Temor, tem que haver temor. Ah, pastor, eu estou lá na minha pornografia da internet lá, mas eu não estou incomodando ninguém não, ninguém está sabendo. É falta de temor. Falta de temor, que aqueles pensamentos vão ficar na sua cabeça, e você não vai conseguir amar sua mulher como ela é. Você vai ter valores equivocados no seu sexo com a sua mulher. Ame sua mulher, faça muito sexo com ela, se alegre com ela, mas com Deus na vida de vocês. E minha irmã, para de negar sexo com seu marido. Marido, para de negar sexo com a sua esposa. Por favor, fechem as brechas, conversem sobre isso, dialoguem sobre isso. Amor, eu estou sentindo falta de você. Amor, você quer todo dia. Eu não quero nunca. Negocia, faz o meio termo aí, irmão, faz o meio termo, para que o temor não se perca e as portas do inferno prevaleçam sobre a sua família. Está faltando temor a Deus. O cara vem para a igreja aqui, chega aqui, não tem compromisso com a igreja. Eu estou falando aqui, é como se eu estivesse falando para o vento para alguns. Para o vento, você faz isso é para o fulano, para mim não é não. Nada é para você, sabe por quê? Porque eu não estou te convencendo, se nem Deus te convence. O que está faltando é temor, a gente não é apaixonado. Aqui, por mim, Jesus voltar hoje, está de bom tamanho, você quer saber? Eu estou preparado para Jesus voltar hoje. Eu estou com a minha vida no altar dele. Eu pedi perdão dos meus pecados. Eu busquei o Senhor. Eu só não gostaria que ele voltasse por um motivo. Eu queria cumprir uma missão ainda, mas é a vontade dele que tem que prevalecer. É por isso que eu me animo. Mas meu irmão, que mundo torto, poluído, que as pessoas chutam a cabeça uns dos outros num presídio como se fosse uma bola de futebol. Que um policial que também vive num clima de guerra vem com uma arma, passa e dá um tiro, a queima-roupa num rapaz que também ele pensa, se ele for embora, vão soltar ele amanhã, ele vem aqui me dar um tiro. É um clima de guerra, ninguém sabe o que o policial pensou, ninguém sabe o que o rapaz já fez, ninguém sabe. Eu não estou aqui julgando ninguém, estou dizendo um clima de guerra, de horror que a gente vive. E nem assim a gente tem temor. Quando Sansão foi levantado por Deus, Deus deu para ele uma força que nenhum outro homem teve. O cara era mais forte que um cavalo. Ele sozinho botava para correr um exército. Naquela época não tinha revólver, senão ele botava para ninguém para correr. Mas no mano a mano, na espada, não dava. O cara era uma arma de guerra. E ele foi levantado por Deus para proteger o seu povo. Ele tinha uma missão. E no pacto Deus disse, nunca corte seu cabelo. Porque toda vez que ele olhava para o cabelo dele comprido, ele lembrava que tinha um pacto com Deus. Mas o temor a Deus foi embora. Ele se envolveu com prostitutas. Ele se envolveu com uma mulher leviana,
chamada Dalila. Ele agora quer viver o sexo, o desejo. Ele abandona Deus. E aí ele cegou para a lembrança do temor a Deus, que era o cabelo comprido. Ele conta o segredo dele: o cabelo é cortado. E quando o exército inimigo dos filisteus vem para tomá-lo, ele olha para o exército e ri. Ele fala: esses caras não cansam de apanhar não, pode vir. Vieram quantos? Vieram só 20? Tadinho, só 20, eu vou arrebentar rapidinho. Pode vir. E diz o texto bíblico que ele não sabia que a glória do Senhor já tinha ido. A força que ele tinha era do Senhor, mas em um momento ele não reparou que seu cabelo estava cortado e que a glória tinha ido. E quando os filisteus vieram, que ele foi dar o primeiro soco, seguraram o braço dele e encheram ele de sopapo, de soco, de pontapé, e arrebentaram a cara dele e levaram ele aprisionado que nem fosse um menininho qualquer, porque a glória tinha ido. Ei, irmão, onde foi que cortaram o teu cabelo? Quando foi que a glória foi embora? Está na hora da gente agora pedir para Deus fazer crescer o cabelo novamente. Está na hora da gente pedir para Deus, para a glória dele estar na nossa vida. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta manhã que quer nessa manhã começar uma nova vida com Jesus. Quero perguntar se tem alguém aqui hoje que entendeu, que não tem vivido nesse temor de Deus, nessa busca a Deus, e você está tentando vencer na vida sem Deus. Não dá, irmão, você precisa de Deus. Eu queria que nessa manhã você se curvasse para Deus e dissesse: Deus, muda a minha vida, muda a rota da minha vida, muda a minha trajetória. Deus, enche a minha vida com o teu poder. Deus, faz um milagre se eu tiver que fazer, porque eu quero ajudar a salvar essa cidade. Eu quero ser instrumento de Deus nessa cidade. Eu quero ser instrumento de Deus na minha família. Você quer isso hoje? Se você quer hoje entregar sua vida a Cristo, começar uma nova vida com Ele e ver o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida, aonde você está, repita comigo uma simples oração. Ninguém precisa ouvir, no seu coração diga assim: Deus, eu quero acertar minha vida contigo. Perdoe os meus pecados. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém.